Eu sou Marisa Bittar, professora do Departamento de Educação e da Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. Nos últimos anos, venho me dedicando a estudos sobre as políticas educacionais adotadas na época da ditadura militar e as suas consequências sobre a escola pública brasileira. E algumas dessas consequências, embora já tenhamos 3 décadas do final da ditadura, vêm se mantendo e algumas até se recrudescendo, como, por exemplo, a gravíssima situação dos professores da escola pública brasileira. Então, essa é uma política que tem suas raízes anteriormente e que afetam a escola pública de maneira dramática, de maneira crucial. No final da Segunda Guerra, o Reino Unido universalizou o ensino médio para todas as crianças e jovens daquele país. E eu fiz um estudo comparativo entre essa situação e a situação da escola pública e do ensino médio brasileiro, especificamente através de alguns autores que marcaram a luta naquele país, especificamente o historiador da educação britânica Brian Simon, que foi o líder dessa luta no Reino Unido, e a forma como as lutas pela educação brasileira no mesmo período transcorreram e que resultados nós obtivemos aqui, conseguimos conquistar aqui, comparativamente aos resultados de lá. Claro que quando falamos em pesquisa, e especificamente neste caso que se tratou de um estudo comparativo, nós temos que ter muito cuidado com as peculiaridades e a formação histórica de cada país, porque é impossível transpor qualquer tipo de modelo ou qualquer tipo de experiência, por mais que ela tenha sido bem sucedida em um país, transpor essa experiência para um outro país. Então, cada país tem a sua formação histórica, a sua constituição cultural, social, política, e cada um deles desenvolve a sua luta de acordo com essas características. Em relação ao próprio fazer da pesquisa em educação, é importante nós darmos uma atenção a dados e evidências empíricas, que nós chamamos de dados observáveis, né? Dados que podem estar contidos em documentos, em observações diretas. No caso da escola pública, isso é perfeitamente possível. Então, nós temos sempre na pesquisa em educação, pelo menos a forma como eu desenvolvo as minhas pesquisas, em termos metodológicos, uma base em evidências empíricas, ou seja, documentos, dados produzidos pela sociedade, pelo Estado, políticas educacionais, de modo geral, dados de várias modalidades, tanto oficiais como extra-oficiais e informais. E por outro lado, é importante quando fazemos pesquisa, e aqui falo da pesquisa na área das ciências humanas, especificamente na história da educação, nós temos também referenciais teóricos, não é? Isso quer dizer, a partir do que nós estamos, com que olhar, com que perspectiva, qual é a concepção de educação que guia a nossa pesquisa, qual é a concepção de Estado, qual é a concepção de país, e com esses dados em mãos, submetermos todo esse manancial de dados à análise crítica e, neste momento, precisamos muito de um referencial, de teorias, de autores que sejam adequados para analisar aquela realidade ou aquela política ou aquela experiência de escola pública, aquele processo específico sobre o qual nós nos debruçamos.